Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos. Vou esperar um pouquinho aí a galera voltar para eu começar, tá bom? Bora então, pessoas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material da aula passada. Deixa eu ver aqui. Não deu. Deixa eu compartilhar de novo. Ô, gente. Agora sim. Vamos lá então, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Bora para a nossa última aulinha hoje da semana, tá? Na última aula eu estava falando com vocês a respeito das vozes verbais, né? E eu falei que nós estávamos falando sobre vozes verbais para que nós pudéssemos entender melhor o papel do agente da passiva, que é um dos termos da oração, tá? E eu falei que a voz verbal ela é identificada através do comportamento do sujeito da oração. Então, nós vamos avaliar a relação do sujeito com o verbo para conseguir constatar se a voz é ativa, passiva ou reflexiva, tá bom? Aí eu falei que na voz ativa, o sujeito é agente porque ele pratica a ação representada pelo verbo. Voz passiva, o sujeito é paciente porque ele sofre a ação representada pelo verbo. E aí nós temos duas estruturas possíveis de voz passiva. Voz passiva sintética, também conhecida como voz passiva pronominal, por conta do pronome passivador si, né? E voz passiva analítica, que é uma outra estrutura que nós temos que é mais desenvolvida. Falamos que é possível que haja mudança de voz verbal entre ativa e passiva analítica, tá bom? E falamos sobre voz reflexiva, que é quando o sujeito é agente e paciente, ou seja, o sujeito é reflexivo, ele pratica e sofre ação simultaneamente, ok? E para isso, como eu já disse, precisamos dos pronomes reflexivos. Falamos também para que vocês fiquem atentos, né? Que esses pronomes podem gerar ambiguidade caso sejam mal colocados, tá? Ou então, como eu disse, né? Dependendo das circunstâncias, se você não conseguir definir o contexto. E aí, eu queria chegar nisso aqui agora. Ai, gente, hoje eu tô solucionando desde a hora que eu acordei. É difícil. Olha só. Nós temos, então, que prestar atenção nisso. O se, gente, ele pode ser um pronome passivador e ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Isso acontece com algumas palavras da nossa língua. Eu falo que quanto menor a palavra, maior a nhaca, né? Por quê? Parece que ela pode desempenhar várias funções. Vou dar alguns exemplos. O a. A é uma palavra que pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome. O que? O que, nossa senhora, pode ser conjunção integrante, conjunção explicativa, pode ser pronome relativo, nós temos uma série de funções. E o se também. O se ele pode ser conjunção condicional, só que é mais fácil de perceber, por exemplo, se eu viajar, ficaria feliz, né? Esse se, ele é condicional, conjunção condicional, mas aqui o nosso foco maior está em diferenciar o se como o pronome é passivador
e o se como índice de indeterminação do sujeito, que é o ponto para a gente mais importante neste momento. Agora, vamos lá então. Como que eu sei que o se é pronome passivador? Eu falo o seguinte, eu marquei, fiz esse paralelo aqui para vocês compararem, saberem as diferenças, mas eu acho o jeito mais fácil é sempre olhando para o verbo, tá bom? Ó, quando que o se é pronome passivador? Primeiro, ele vai ser ligado a verbos transitivos diretos, sempre, tá? Se o se for pronome passivador, ele vai ser ligado a um verbo transitivo direto. Por isso que eu falei que o jeito mais fácil é olhar para o verbo, tá? E ele vai ser ligado a um sujeito paciente, ou seja, ele é ligado a um sujeito que sofre a ação verbal, ok? E vocês vão perceber que os verbos eles vão aparecer na terceira pessoa, ou do plural ou do singular. Por que pode ser os dois, Raiza? Porque a concordância vai ser estabelecida pelo sujeito, né? Onde você identificar o sujeito, você vai ter o critério de concordância estabelecido, tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, nessa construção, publicou-se apenas um livro no ano passado. Vamos lá, publicou. Gente, quem publica, publica algo, certo? Que seria um livro, apenas um livro. Então, publicou é um verbo transitivo direto. Se essa oração tivesse na voz ativa, apenas um livro seria objeto direto, mas ela não está na voz ativa. Ela está na voz passiva sintética. Como que eu sei disso? Porque quando o verbo é transitivo direto e você tem o se, esse se ele é um pronome passivador. O que ele faz? Ele faz com que aquilo que deveria desempenhar a função de objeto, desempenhe, na verdade, a função sintática de sujeito. Então, quando você fala, publicou-se apenas um livro, é como se você dissesse, apenas um livro foi publicado no ano passado, certo? Então, o livro, ele sofreu a ação de ser publicado. Por isso que você tem voz passiva sintética. E lembra, o verbo, ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Por quê? Porque ele vai estabelecer a concordância com o sujeito. Então, olha só esse segundo exemplo. Publicaram-se vários livros no ano passado. O que eu fiz? Eu passei o sujeito para o plural. Consequentemente, o verbo passou para o plural. Publicaram-se vários livros no ano passado, é a mesma coisa de dizer vários livros foram publicados no ano passado. Ele sofreu a ação de ser publicado, tá? E aí você tem a observação que diz assim: um livro e vários livros são sujeitos simples pacientes. São sujeitos simples porque apresentam apenas um núcleo e são pacientes porque sofrem a ação. E o se vai ser pronome passivador. Como eu disse, galera, o jeito mais fácil de você perceber que o se é pronome passivador é olhar pro verbo. O verbo tem que ser transitivo direto, ok? E o se como índice de indeterminação do sujeito, Raiza, como que vai funcionar? O se, como índice de indeterminação do sujeito, ele vai ser ligado apenas a verbos transitivos indiretos ou intransitivos, tá? Então, essa é a diferença fatal, como eu disse para vocês. O pronome passivador liga-se a verbos transitivos diretos. O índice de indeterminação do sujeito, transitivos indiretos ou intransitivos. O sujeito aqui vai ser agente, porque, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter um sujeito indeterminado? Vai. Mas você vai ter um sujeito que vai praticar a ação, né? Qual que era a grande questão mesmo do sujeito indeterminado? Você consegue saber que existe um sujeito, mas você não consegue identificá-lo. Os verbos vão aparecer na terceira pessoa do singular apenas, tá bom? Não vai ter variação, porque como o sujeito é indeterminado, ele vai concordar com quem? Não tem com quem concordar. E aí eu coloquei dois exemplos. Precisa-se de bons livros. Precisa. Quem precisa, gente, precisa de algo, que no caso seria de bons livros. Precisa é um verbo transitivo indireto. E de bons livros vai ser objeto indireto. Então, quer dizer que esse se é índice de indeterminação do sujeito. Porque eu disse que quando o verbo é transitivo indireto, o se vai ser índice de indeterminação. Raiza, como assim o sujeito é indeterminado? Quando eu falo precisa-se de bons livros, eu estou querendo dizer que alguém precisa. Só que eu não sei exatamente quem eu não quero, ou então eu não quero definir quem precisa. Eu quero falar o precisa-se num sentido genérico, assim, que amplia, que integra várias pessoas, tá? Olha o segundo exemplo. Estuda-se em bons livros nesta escola. Estuda. Gente, quem estuda, estuda. O verbo é intransitivo, o verbo não existe complemento, tá bom? Então, se o verbo é intransitivo, quer dizer que o se é índice de indeterminação do sujeito. Eu estou querendo dizer que qualquer pessoa, quaisquer pessoas, pode estudar em bons livros nesta escola. Mas eu não defino exatamente quem realiza essa ação. Então, por isso que eu tenho um sujeito indeterminado.
Aí eu coloquei em ambas orações o sujeito é indeterminado. Viu? Que por mais que a expressão que venha posteriormente esteja no plural, o verbo permanece no singular? Precisa, estuda. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Como que eu vou passar o verbo para o plural, sendo que o meu sujeito é indeterminado? Não faz sentido nenhum, ok? Gente, sobre essas diferenças, sobre essas observações, alguma pergunta, algum questionamento? Vocês estão tão calados, assim, vocês já são mais caladinhos, né? Isso aí eu sei, mas hoje vocês estão mais que o normal ainda. Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Manifesta, dá um sinal de vida aí, gente. Ontem eu estava falando para os meninos, né? Os dias que eu mais dou aula, na minha vida, fora dessa aula à distância, os dias que eu dou mais aula eram quarta e quinta. Então, consequentemente, a distância também são os dias que eu mais trabalho, quarta e quinta. E ontem eu dei 8 aulas, né? À distância. Gente, ontem me deu um desespero que vocês não estão entendendo. Ontem eu devo ter falado com mais de 600 alunos um dia só, né? Considerando que eu dei 8 aulas, então, e o alcance, a distância é maior, né? Você tem sala, às vezes, com 200 e tantas pessoas. Gente, do céu, me deu um desespero que eu não vi ninguém. Me deu até uma dor no coração. Então, manifestem-se, por favor. Senão eu vou ficar desesperada. Só para saber que tá tudo certo, pelo menos, tá dando para entender, ou tira dúvida, ou pede alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Professora, por que ele não pode se ligar na terceira pessoa do plural quando for índice de indeterminação do sujeito? Todo mundo aqui, eu tô abrindo meu coração, né, gente? Por que não pode passar para o plural quando o se é índice de indeterminação? Karen, o sujeito, quando o se é índice de indeterminação, o sujeito não é indeterminado? Então, se o sujeito é indeterminado, não tem como eu passá-lo para o plural para concordar com o sujeito, porque eu não sei quem é o sujeito. O verbo, gente, ele passa para o plural pela regra de concordância verbal básica. Por que o verbo passa para o plural? Para que ele concorde com o sujeito. Então, se eu não tenho como identificar o sujeito, como que eu vou passar o verbo para o plural? Deu para entender, Karen? Então, resumindo, o verbo não pode passar para o plural porque o sujeito é indeterminado. O verbo passa para o plural para concordar com o sujeito. Se eu não consigo definir quem é o sujeito, não tem por que ele passar para o plural. Ele fica só no singular, tá bom? Beleza, então. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma observação dessa parte? De boa? Então, beleza. Agora, então, nós vamos para os dois últimos assuntos da aula de hoje, que seriam os dois últimos termos da oração, o aposto e o vocativo, ok? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O chat não apareceu. Gente, eu saio, entro, saio assim, porque eu gosto que eu consiga ver o chat, não dá. Aí tem hora que trava e não vê. Vamos lá, então. Olha só. Nós vamos analisar agora, então, o aposto e o vocativo, ok? Bora começar aqui a nossa análise. Eles são termos que alguns linguistas consideram dois acessórios, e tem linguista que considera que o aposto é acessório e o vocativo é independente, certo? Mas falemos então que os dois sejam acessórios. O que são termos acessórios? Eles são dispensáveis, mas não confundam dispensáveis com inúteis. Eles têm utilidade, tá? Só que eles são dispensáveis sintaticamente. Se eu retirá-los da oração, a oração vai continuar existindo com os seus termos essenciais, o sujeito, predicado, tá bom? Então, é termo acessório porque é dispensável, mas dispensável não quer dizer que é inútil, que seja inútil. Ó, o primeiro termo que a gente vai estudar é o aposto. Então, o aposto é um termo acessório e ele vai ser representado por uma palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com o termo anterior com o objetivo de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, a gente tem que ter noção de que o aposto é um termo acessório que é adicionado com a finalidade de acrescentar informação, acrescentar algum tipo de explicação, ok? E aí eu coloquei uns exemplos para a gente avaliar. Carlos, amigo da minha irmã, é um bom advogado. O que acontece? Se eu tirar o amigo da minha irmã, a oração continua existindo do mesmo jeito. Carlos é um bom advogado. Carlos vai ser nosso sujeito,
Você tem um aposto aí, então se eu retirá-lo, a oração continua completa. Carlos é um bom advogado. Por que que o autor possivelmente acrescentou esse amigo da minha irmã? O autor possivelmente acrescentou esse amigo da minha irmã para adicionar um tipo de informação. Suponha que eu, Raiz, esteja passando essa informação para vocês. Pode ser, eu posso considerar que talvez vocês não saibam direito quem é o Carlos. Então, eu vou lá, coloco o amigo da minha irmã, que é um aposto, para adicionar uma informação a respeito do Carlos. Então, isso é um aposto. Para ser mais específico, isso vai ser um tipo de aposto chamado de aposto explicativo. Tá bom, pessoal? Então, o aposto tem como objetivo acrescentar uma informação sobre o termo anterior. E para isso, então, você precisa ter um termo anterior, né, gente? Então, nessa oração, por exemplo, Carlos é o sujeito, amigo da minha irmã é um aposto, é um verbo de ligação, bom advogado é o predicativo do sujeito, né? Então, você tem todos os termos. Por que que ele está isolado por vírgula, professora? Porque os apostos, de um modo geral, eles são isolados por alguma forma de pontuação. Vírgula mais comum, mas também podem ser isolados por 2 pontos. Vocês vão ver que vai ter um tipo de aposto específico que vai ser isolado por 2 pontos. Desculpa. Travessão, parênteses, né? São termos que, no caso, podem isolar os apostos, tá bom? E aí é o seguinte, só que tem aposto que, se a gente for analisar, ele tem uma função mais de explicação, outros têm uma função mais de especificação. Então, a gente vai analisar por esse motivo que nós temos alguns tipos de aposto, tá? Olha só. São 4 tipos específicos de aposto que nós temos. Explicativo, especificador, enumerador e resumidor, tá bom? São os 4 tipos que nós temos. Eu vou mostrar qual é a configuração, tipo de pontuação que geralmente você tem em cada um, para que nós possamos analisar. Primeira coisa, o aposto explicativo, como o próprio nome sugere, ele vem para explicar o termo já citado, tá? E o aposto explicativo, gente, é o tipo de aposto mais comum que nós usamos. Inclusive, você pode observar assim, toda vez que você está fazendo um período na sua redação e quer acrescentar algum tipo de informação, mas não quer fazer outro período, o que você faz? Você usa o aposto, geralmente o aposto explicativo. Só que é o seguinte, eu estava falando isso com os meninos do curso também. É interessante ficar usando aposto demais? Não é interessante ficar usando aposto demais, senão fica parecendo que você está enchendo linguiça. O que é encher linguiça, professora? Parece que você está enrolando. Você está tentando enrolar o leitor. Então, o aposto, ele é um recurso massa, ele é interessante, claro que é, só que tudo em excesso é ruim. Inclusive o aposto, que parece que você está tentando enrolar o leitor. E o tipo de aposto mais comum que a gente usa é o explicativo, para acrescentar uma observação, uma análise, uma informação, tá? Sem ter que fazer outro período. E aí eu coloquei Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Esse autor do movimento barroco é um aposto, e ele é um aposto explicativo, ele está acrescentando uma explicação sobre quem seria o Gregório de Matos, tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo de aposto explicativo. Agora, é importante a gente conversar sobre o seguinte. No caso anterior aqui, eu também tenho um aposto explicativo. Eu quis apenas acrescentar... Eu quis apenas acrescentar uma informação acerca do termo já citado. Gregório de Matos é o sujeito, autor do movimento barroco é o aposto e o restante faz parte do predicado, que é o considerado primeiro poeta brasileiro. O tipo de aposto mais comum é esse. Só que também nós temos um aposto chamado de aposto especificador. No que ele consiste? Ele individualiza, ele coloca à parte um substantivo de sentido mais genérico. Então, o aposto especificador, ele faz o quê? Ele pega o substantivo que tem um sentido mais amplo, ou um termo com sentido mais amplo que já foi citado, e usa o aposto para quê? Para especificar esse termo. Só que esse termo, para ele admitir um aposto especificador, ele tem que ser um termo com sentido mais amplo, com sentido mais genérico, tá? Então, olha só. João nasceu nas proximidades de Uberaba. Gente, se você fala João nasceu nas proximidades de Uberaba, é muito amplo, é muito geral, né? E aí eu posso usar o aposto especificador nesse caso para restringir mais esse espaço, para limitar mais? Posso. Qual a informação que eu coloquei? Situada no estado de Minas Gerais. Professora, mas para mim não passou a ser específico. Não é que vai passar a ser específico, pessoal. O aposto especificador, ele traz algum tipo de informação para tentar ser mais específico. Mas não quer dizer que ele vá ser exatamente pontual.
Tudo bem? Então, se eu quisesse, sei lá, aqui acrescentar a cidade, a vila, a região, ser mais específico, também você pode fazer. Mas aqui, o autor que elaborou essa frase para fazer uma especificação maior, ele usou a expressão situada no estado de Minas Gerais. Tá vendo que é isolado por vírgula? Os apóstolos, de um modo geral, são isolados por vírgula, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Seguinte, os dois são apostos. Maju, os dois. Me perguntaram aí qual, eu não entendi a diferença dos dois. A função vai ser a mesma, é acrescentar uma informação sobre o termo que já foi citado. A diferença é que nesse aqui, autor do movimento barroco, eu simplesmente trouxe uma explicação sobre quem seria o Gregório de Matos. Não é uma especificação dele, nossa, eu estou especificando agora. Eu não posso falar que o primeiro é especificador, porque senão fica parecendo assim, nossa, tem vários Gregórios de Matos. Aí eu fui lá e especifiquei um que é autor do movimento barroco. Não, não é isso. Por isso que esse primeiro eu não posso falar que ele é especificador, tem que falar que ele é explicativo. Agora, quando eu falo assim, João nasceu nas proximidades de Uberaba, proximidade de Uberaba não é um lugar só, você tem um monte de coisa que está lá próxima de Uberaba, no raio, então é muito geral, certo? Quando eu coloco situado no estado de Minas Gerais, isso aqui é uma tentativa de ser mais específico na minha colocação. Então, no primeiro caso, você jamais poderia falar que o aposto é especificador, por quê? Senão você estaria sugerindo para mim que existem vários Gregórios de Matos e você está especificando um deles, que não é o que está acontecendo, né? Agora, aqui nas proximidades de Uberaba, eu tenho mais de uma possibilidade, eu tenho inúmeras possibilidades de o lugar, né, de fazer referência ao lugar que é nas proximidades de Uberaba. Aí, nessa situação, a gente fala que o aposto é especificador porque ele tenta limitar essa referência, porque ele tenta ser mais pontual, mais específico. Maju, deu uma melhoradinha ou não? Mas no caso dessa frase, eu entendo que Uberaba fica em Minas Gerais e não na cidade onde João nasceu. Mas olha só, mas se o João nasceu nas proximidades de Uberaba, ele nasceu em Minas, né? E não necessariamente Uberaba, mas ele nasceu em Minas. Essa é a ideia que a gente passa aqui, não é verdade? Aí você pode falar, professor, mas eu sei que Uberaba é em Minas. A gente sabe, só que o autor coloca essa informação com a intenção de ser mais pontual, de ser mais especificador, né? Mas aí que você falou, no caso dessa frase, eu entendo que Uberaba fica em Minas Gerais, certo? E não na cidade onde João nasceu. Só que a cidade onde João nasceu fica em Minas Gerais também, tá? É essa a especificação que ele acaba dando. De boa? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Volta nesse primeiro exemplo aqui. Nessa oração, Gregório de Matos é sujeito e autor do movimento barroco é o aposto. Explicativo. Quero saber de vocês, se eu invertesse e escrevesse assim, autor do movimento barroco, vírgula, Gregório de Matos, vírgula, eu invertesse os dois. Vocês acham que autor do movimento barroco ia continuar sendo o aposto ou ele passaria a ser sujeito? Seria aposto ou seria o sujeito? Fala aí para mim, o que você acha? Autor do movimento barroco, vou repetir. Ele continuaria sendo aposto ou passaria a ser o sujeito? A Karen falou aí, passaria a ser sujeito e o Gregório de Matos passaria a ser aposto especificador? Perfeito, exatamente isso, tá? Se você inverte aqui, aí teve um aluno que falou, professora, mas eu não estou fazendo a oração na ordem indireta, não? Infelizmente, nesse caso, não. Porque o papel do aposto é acrescentar algum tipo de informação sobre aquilo que já foi citado. Então, tem que ter pelo menos alguma coisa que foi citada. Se eu inverto, autor do movimento barroco passa a ser o sujeito e Gregório de Matos passa a ser aposto. Só que aí ele não é mais um aposto explicativo, ele é especificador. Por que ele vai ser especificador? Gente, eu só tenho um autor do movimento barroco? Não, eu tenho alguns autores, eu tenho vários autores. Então, se eu escrevo autor do movimento barroco, vírgula, Gregório de Matos, o Gregório de Matos está especificando aqui quem seria esse autor do movimento barroco. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta sobre esses dois tipos de aposto? Pode passar, então? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, então.
próximo tipo de aposto que a gente tem é o enumerador, também conhecido como aposto enumerativo, tá? Os dois nomes são a mesma coisa. Só que é o seguinte, quando você tem um aposto enumerador ou enumerativo, você tem que pensar que você tem que ter uma sequência numerativa. O que seria uma sequência numerativa? É você ter uma série de elementos da mesma categoria, né, que tem as mesmas características. E vocês vão ver que esse tipo de aposto, gente, geralmente ele é isolado por 2 pontos, tá? É o tipo de pontuação mais comum. Aí eu coloquei que o aposto enumerador, ele é uma sequência de termos usados para desenvolver ou especificar o termo anterior. Então, ele vem com essa finalidade. Ou ele desenvolve, ou ele especifica um termo anterior. Na hora que eu coloco isso, tem aluno que fala, não, professora, então ele é especificador? Não, gente, ele não é especificador. Ele só não é especificador, por quê? Porque ele vai ser baseado, fundamentado numa sequência enumerativa. Olha só, no exemplo. Para fazer atividades, são necessários os seguintes materiais: borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. Esses são os materiais necessários para fazer atividade. Vocês viram que eu elenquei, eu os relacionei, borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua, eu enumerei. Então, por mais que eu esteja especificando quais são os materiais, esse aposto não vai ser chamado de aposto especificador, ele vai ser chamado de aposto enumerador. Justamente por conta disso, porque ele traz uma sequência enumerativa, tá, pessoal? Por isso que ele é chamado de aposto enumerador ou aposto enumerativo. E como eu disse, essa enumeração, geralmente ela traz seres da mesma categoria, da mesma espécie. Tá? Igual, por exemplo, se eu falar, fui à feira e comprei frutas, banana, maçã e laranja. Né? Eu também tenho uma sequência enumerativa que está aí para especificar as frutas que eu comprei. Tudo bem? E os 2 pontos aqui, lógico, vão marcar bastante esse tipo de aposto. E, por último, o aposto resumidor, cuja finalidade é resumir os termos anteriores. Por isso, gente, o aposto resumidor ele vai ser representado por alguma palavra de sentido mais amplo. Geralmente, por exemplo, pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos desempenham muito a função de aposto resumidor. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Inclusive tem um livro de gramática que chama esse aposto recapitulativo, tá? Que ele retoma, né, tudo que foi dito. Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Todos devem comparecer à reunião. Para descobrir o sujeito, lembra do macete, pergunta para o verbo. Quem deve comparecer à reunião? Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Esse é o sujeito, ok? Sujeito composto. Todos vai ser nosso aposto resumidor. Ele retoma os termos já citados, resumindo-os. E, inclusive, todos é um pronome indefinido. Tudo bem, pessoal? Então, o todos, ele é um aposto resumidor que retoma todos os termos que foram citados anteriormente. Tudo bem? Tranquilo? Agora, eu quero fazer uma observação. Deixa eu ver aqui. Professora, vamos fazer uma pergunta. Pode falar, antes de eu continuar. Estou aguardando. O que acontece? É porque é o seguinte, por mais que todos não sejam o sujeito, a gramática, lá na frente a gente vai ver concordância verbal, e aí vocês vão ver que, na verdade, quando você tem um aposto resumidor, a concordância com o verbo vai ser estabelecida com o aposto, e não com o sujeito por si só. Nesse caso em específico, tá? Então, como a concordância é feita com o aposto, eu não posso colocar a vírgula aqui por causa disso. Porque estruturalmente é inapropriado eu colocar uma vírgula entre os termos que estão estabelecendo concordância. É por causa disso, tá bom? Agora eu quero fazer vou fazer uma proposta aqui, vamos ver se vocês vão falar. E se eu escrevesse assim, todos, 2 pontos, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Todos continua sendo aposto ou passa a ser o sujeito? Todos, 2 pontos, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Continua sendo o aposto, gente? Então, e aí, como é que seria? Mas o aposto, ele retoma um termo já citado, né? E ele acrescenta informação sobre ele. Só que se eu coloco todos no início, ele está retomando o quê? Não dá para saber, né, gente? Já pararam para pensar nisso? Se você faz assim, o que é que vai acontecer?
O aposto, se eu faço todos, 2 pontos, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, isso passa a ser o aposto. E aí passa a ser um aposto não resumidor, e sim o quê? Enumerador. E o todos deixa de desempenhar a função de aposto, ok? Deu para entender? Inverteu, todos, 2 pontos. Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Aí isso passa a ser um aposto, e aí ele passa a ser um aposto, como eu disse para vocês, enumerativo, enumerador. Tranquilo, pessoas? Isso aqui? De boa? E aí, além do aposto, desses 4 tipos, nós temos também o vocativo, tá? Vocativo, como eu disse, alguns linguistas falam que é um termo acessório, outros falam que é um termo independente. Por quê? Na hora que falar em vocativo, você tem que pensar que é uma expressão de chamamento. Você usa para chamar, para invocar. Então, o vocativo é uma expressão de chamamento, ou seja, a palavra ou expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor. Quem que é o interlocutor, gente? A pessoa com quem se fala. Por meio do próprio nome, de um substantivo, de um adjetivo ou de um apelido, tá? Mas o vocativo é uma expressão de chamamento. É uma palavra usada para se dirigir a alguém, é uma expressão usada para se dirigir a alguém. Observações quanto à pontuação. Todo vocativo tem que ser isolado por vírgula, tá, pessoal? Todo. E ele pode vir posicionado no início da oração, no meio da oração, no final, justamente por ele ser independente e não interferir diretamente na estrutura da oração, ele pode vir no início, no meio ou no final da oração, certo? Não fale assim, cara. Queridos, tenham atenção. Não faça isso, Marina, é pecado. Você tem, no caso, vocativos. São expressões que eu uso para falar com alguém. E se vocês forem analisar, aqui a gente tem verbo no imperativo, ó. Não fale assim, não fale, tenham, não faça. É muito comum que os vocativos, gente, venham associados aos verbos do imperativo. Fale, não fale isso, amigo. Faça isso, irmão. Então, cara, queridos, aqui Marina são vocativos, viram que eles podem vir posicionados em qualquer parte da oração, desde que estejam isolados por vírgula. E por favor, pelo amor de Deus, isso eu imploro, não confunda vocativo com sujeito, tá? Vocativo não é sujeito, sujeito é sujeito, vocativo é vocativo, tá? O sujeito, ele é a pessoa da oração, é a quem o predicado se refere. Então, nesses casos, como o verbo está no imperativo em todos eles, o sujeito é oculto. Quando eu falo não fale assim, não fale você assim. Tenham atenção, tenham vocês atenção. Não faça isso, não faça você isso. Quando você tem um verbo no imperativo, você tem um sujeito que está omisso aí, ele está omitido, tá bom? Agora, por que cara, queridos, Marina, de forma alguma podem ser considerados sujeitos? Gente, eles são isolados por vírgula. Eu não posso separar o sujeito e o verbo aí por vírgula. Então, é sem chance mesmo de ser sujeito. São expressões que nós usamos para falar com alguém. Por isso, uma forma que eu gosto muito de usar para diferenciar um do outro é o seguinte. Você usa o vocativo para falar sobre algo, sobre alguém. E você usa o vocativo para falar com alguém, tá? Para se dirigir a alguém, que é o interlocutor, que é a pessoa com quem você fala. E você usa o aposto para falar sobre algo, sobre alguém. Vocativo, falar com alguém. Aposto, falar sobre algo ou sobre alguém. E aí é o seguinte, eu vou colocar uma oração aqui no chat, tá? Vocês vão pensar sobre ela e vão conversar comigo. Como assim, Raiza? Vamos pensar sobre ela. Vocês vão entender. Eu não vou ler, porque se eu ler, eu vou conduzir vocês à resposta. Então, olha só. Vou colocar aqui. Vamos lá. Olha aí, por favor, esta oração. Tá vendo que o Renan está entre vírgulas? Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte. Renan aí é aposto, é vocativo ou está ambíguo? Não dá para saber se é aposto ou se é vocativo. Fala aí para mim, por favor. O que vocês acham? É aposto, é vocativo ou não dá para definir por falta de contexto e por conta da ambiguidade?
Já falaram aposto? Todo mundo concorda com aposto? Pensa diferente? O que vocês acham? Queridos, creio que teve vocativo. Faltou só a vírgula, João, no queridos aí. Vocativo, aposto. Mais alguém acha alguma coisa? Gente, tô na dúvida. Acho que geral tá na dúvida. E eu sei por que que tá na dúvida. Porque nesse caso é ambíguo. Sem contexto não dá para definir se é aposto ou se é vocativo, gente. Eu vou ler, vocês vão entender. Eu vou ler com duas entonações diferentes que são possíveis. Não é porque eu quero ler assim, não. É porque realmente, do jeito que está escrita aí a oração, você tem essas duas possibilidades. Eu posso muito bem falar, o meu irmão Renan chegou. Se eu falar, o meu irmão Renan chegou, parece que eu tenho vários irmãos. E aí o irmão chamado Renan chegou. Então, eu não estou falando com o Renan, estou falando sobre o Renan. Estou falando com outra pessoa sobre o Renan. Então, se você usa a expressão, vou até digitar isso, para falar sobre algo ou alguém, você terá um aposto, ok? Então, se eu estiver falando sobre o Renan, aí no caso eu tenho um aposto. Como eu disse para vocês, se eu lesse como o meu irmão Renan, parece que eu tenho outros irmãos e eu estou falando do meu irmão Renan. Agora, se for vocativo, como que vai ser a entonação? Eu falaria assim: o meu irmão Renan chegou. Aí o nome do meu irmão não seria Renan, tá, pessoal? Se eu falar o meu irmão Renan chegou, aí eu estaria falando com uma pessoa, um cara cujo nome é Renan, sobre o meu irmão. Aí não vai dar a impressão de que eu tenho mais de um irmão, vai dar a impressão de que eu realmente só tenho um irmão, tudo bem? E qual é a diferença? Ó, eu coloquei que se você usar para falar sobre algo ou alguém, você tem um aposto. E nesse caso, seria um aposto especificador, né, gente? Porque eu estaria usando o nome de uma pessoa, tá? Agora, se eu usar a expressão para falar com alguém, para direcionar o meu discurso a alguém, aí eu passo a ter um vocativo, que é uma expressão de chamamento. Mas vocês concordam que uma situação como essa gera ambiguidade? E aí o seguinte, como que eu faço, professora, para tirar a ambiguidade? Infelizmente, você tem que construir um contexto, né, claro para isso. Ou então, se você quiser deixar, por exemplo, claro que é um vocativo, você pode mudar a posição. Você pode falar, Renan, o meu irmão chegou. Aí vai ficar claro que é o vocativo. Ou então, você pode tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula, fica o meu irmão Renan chegou. Aí não tem como, ele vai ser um aposto. Lembra que eu falei que o aposto especificador, quando é o nome próprio, ele pode vir sem vírgula? Mas não é a melhor opção, fica feio, fica super estranho. Mas enfim, você tem essas possibilidades, ok? Gente, deu para entender essas minhas observações? É uma ocasião muito específica, muito pontual, mas que eu tinha que comentar, porque ela existe essa possibilidade aí. Tá tranquilo, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Tá de boa? Então, beleza. Queridos, seguinte então. Aqui a gente encerrou a parte do nosso conteúdo, falamos então sobre aposto, vocativo, né? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, que aí eu vou conversando com vocês. Então, resumindo, hoje nós falamos sobre quais assuntos? Revisamos vozes verbais para entender um pouco melhor o agente da passiva, que é um dos termos da oração, e falamos sobre aposto e vocativo. Na semana que vem, como eu já comentei hoje, nós vamos ficar por conta de resolução de exercício. Eu vou trazer lista igual aquela vez a gente fez antes da prova, tá? Vou trazer uma lista e a gente vai passar o tempo corrigindo o exercício. Eu vou mandar a lista antes, para a escola mandar para vocês terem acesso e quiser tirar as dúvidas comigo, claro, tá bom? Gente, bom fim de semana para vocês, tá? De muita paz, muita alegria, muita tranquilidade. Beijos. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Qualquer coisa, estou lá na rede social, é só me chamar, tá? Obrigada. Tchau, gente. Beijo.